Como definir metas de atuação aí no seu negócio de vendas para o governo? Para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno Garcia, sou um dos sócios aqui da Magna Licitações e juntamente com o Henrique Serra, meu outro sócio, nós te ensinamos como fechar R$100 mil em 30 dias vendendo para o governo toda segunda-feira e toda quinta-feira às 17 horas aqui em nosso canal do YouTube. E se esse conteúdo é interessante para você, se você quer aprender como ganhar dinheiro vendendo para o governo, seja você um empresário, um aspirante a empreendedor ou até mesmo aí um consultor em licitações, e também digo que serve também para um analista, tá bom? Analista de licitação também vai ter bastante coisa interessante aqui. Considere se inscrever aqui no nosso canal, nos apoiar por aqui e também deixar o likezão nos nossos vídeos aí, porque isso ajuda muito a gente saber se o conteúdo tá legal, o que poderia ter de melhor, ali você pode comentar também, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Bom, e na aula de hoje nós vamos nos aprofundar aqui em um dos pilares do nosso método, que é o pilar da estratégia. Antes disso, vamos relembrar quais são os pilares das vendas ao governo de acordo com o método que a gente ensina no Mestres da Licitação. Bom, os 4 pilares que a gente ensina no nosso treinamento, primeiramente é o pilar da estratégia, que é justamente o que vai balizar você, é o que vai fazer você elaborar um planejamento. Muita gente, né, é normal isso, é relativamente normal, já quer sair ganhando licitação logo de cara, não sabe nem muito bem o que está fazendo, já quer ganhar dinheiro e, pô, que bom se tudo funcionasse dessa maneira, né? Mas no mercado das licitações, você precisa se planejar um pouquinho antes. No mundo do empreendedorismo de forma geral, não vou nem me apegar muito à licitação, mas no empreendedorismo de forma geral, você precisa ter estratégia, você precisa ter um planejamento antes mesmo de começar a apertar botão. E é justamente isso que a gente vai falar na aula de hoje, né? Definir estratégia, melhor dizendo, metas de faturamento. Tem gente que não tem meta, não sabe quanto que tem que faturar por mês, mas enfim, isso eu vou falar daqui a pouquinho. Esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é o pilar do método, né? De nada adianta você ter uma estratégia, você saber qual rota que você tem que percorrer, você ter todo um planejamento bacana, se você não tem um método de vencer licitação. Então, para que essa estratégia, esse planejamento funcione, é necessário que você tenha um método vencedor, para que você consiga vencer licitações lucrativas. Tem gente até que ganha licitação, mas chega no final do mês a conta não fecha. Por quê? Porque não está ganhando boas licitações. Você tem que ganhar licitação lucrativa, aquilo que vai dar dinheiro para você no final do mês, tá bom? E é justamente isso que um método de vendas ensina. O nosso método vai te ensinar a fazer isso daí na prática. Para você que é aluno do Mestre da Licitação, essas aulas estão todas aí na plataforma, é só você ir lá e dar uma olhadinha. O terceiro pilar é o pilar da consistência, o pilar que fala que você tem que estar sempre participando de licitação. Tem gente que quer participar de 1, 2 licitações por mês e acha que isso vai ser suficiente. Até alguns segmentos pode até ser suficiente, tá? Não vou falar que isso vale para 100% dos segmentos, não. Tem segmento que é isso mesmo, é 1, 2 licitações por mês e tá tudo bem. E dependendo até a fase que você está do jogo, se você já tem muita licitação vencida, você pode até adotar essa prática de participar de poucas licitações. Mas para a grande maioria, o que vai dar dinheiro mesmo é a consistência, é o giro, né? É você estar sempre ganhando novas licitações para sempre estar girando a máquina. Então a consistência ela é muito importante, tá bom? Mais uma vez, se tem segmento que realmente você vai participar de um pouco menos, e se você está no início é natural que você participe de um pouco menos também, mas entenda que conforme você vai querendo escalar, conforme você vai querer ganhar mais dinheiro, você vai ter que ter mais consistência, você vai ter que participar de licitação sempre que está todo dia, tá bom? Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar que a gente ensina no Mestre da Licitação é a persistência. Quarto pilar das vendas ao governo. Não adianta de nada você participar e você perder 1, 2, 3 e desistir. Você tem que estar sempre persistindo. Ah, não deu nessa daqui, beleza, continua acompanhando e vai para a próxima, vai para a próxima. Entender que a maioria das pessoas vai mais perder licitação do que ganhar. Faz parte do jogo.
Não dá para ganhar sempre mesmo, tá bom? Entender que do outro lado do computador, o seu concorrente muitas vezes vai saber jogar o jogo também. Às vezes ele vai ter mais preço que você. Então é entender que, pô, a consistência vai te levar à vitória. Mas entender que hora ou outra você vai perder, hora ou outra você vai participar, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, e daqui a pouco, né, pela consistência e pela persistência, você ganha uma, você acerta uma em cheio, que vai te trazer retorno financeiro. Então, esses são os 4 pilares, só relembrando, quem é aluno do Mestre da Licitação, a gente explica cada um desses pilares em detalhes aí no treinamento, tá bom? E agora a gente vai ver, então, a questão do pilar 1, o pilar da estratégia. Toda empresa de sucesso nas licitações tem que ter um bom planejamento. E uma dessas etapas desse planejamento é justamente a definição de metas. Mas a definição de metas por si só não significa muita coisa. Primeiro você tem que saber a meta, por exemplo, tem gente que fala, pô, eu quero faturar 100 mil reais em 30 dias, que é justamente o que a gente ensina no Mestre da Licitação. Perfeito. Mas será que isso é suficiente para você? E é aí que você precisa saber muito bem quais são os seus custos e também o seu ponto de equilíbrio. Aqui no módulo 5 do Mestre da Licitação, a arte de vender bem, precificação e capital de giro, você vai ter aula sobre custos e despesas e também vai ter aula sobre ponto de equilíbrio e precificação. E o que exatamente essa aula te ensina? Ela vai te ensinar exatamente quais são os seus custos fixos aí que você precisa pagar todos os meses. E é com base nesses custos fixos e ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é exatamente o ponto ali, o faturamento que você precisa ter para que você não tenha nem lucro e nem prejuízo, né? Quando você chegar nisso, é o ponto de equilíbrio, beleza? É exatamente a quantidade de grana que tem que entrar na sua receita e no seu caixa todos os meses para que você consiga ao menos pagar as contas, beleza? Esse é o ponto de equilíbrio. Descobrindo o ponto de equilíbrio, aí sim a gente define meta. Bom, e aí tem gente que vai querer faturar, né, 100 mil reais em 30 dias, só que se a empresa ela tem muito mais custos do que esses 100 mil reais, 100 mil reais em 30 dias não é suficiente. Né? Então você tem que exatamente saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Às vezes o ponto de equilíbrio de uma empresa é 250 mil reais. Então a sua meta tem que ser mais do que 250 mil reais. Para quê? Para poder pelo menos pagar as contas. Tá? Então não é a meta, ela não se define de orelhada. Ela não é um número aleatório que você vai querer lá, que você vai jogar numa planilha, por exemplo, para poder ter uma meta estimada de faturamento. Não. Primeiro você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio e depois você calcula a meta, tá bom? Então, falando em meta, vamos à planilha. Essa planilha aqui, nós vamos fazer algumas simulações, tá? Para a gente entender exatamente quais são nossas metas mensais, beleza? Então vamos lá, vamos supor que beleza, assisti a aula lá, defini os meus custos, né? Vi ali qual é o meu ponto de equilíbrio e vamos supor aqui então que a gente chegou à conclusão de que o nosso ponto de equilíbrio seja 90 mil reais, por exemplo. Então vamos só relembrar aqui, né, que o nosso ponto de equilíbrio são todos os custos para a empresa rodar, incluindo o seu salário, tá bom? Então você que é sócio, você tem ali o seu Prolabore, que seria o seu salário, beleza? E aí então 90 mil reais seria o nosso ponto de equilíbrio, seria a gente pagando todas as contas e tirando também o nosso capital, tá bom? Ou melhor, nosso lucro, nosso Prolabore, beleza? E aí eu vou simular aqui uma meta então de 90 mil reais por mês, tá? A minha meta tem que partir disso, você pode até colocar mais se você quiser, pode colocar 100 mil, né? O 90 mil é só para se pagar, o ideal é que você tenha uma meta maior, né? Porque todos querem crescer, né? Então, para você crescer, não adianta só se pagar, você tem que faturar mais para que você tenha mais capital de giro no mês que vem, enfim. Mas eu vou simular com 90 mil, depois a gente faz outras simulações, perfeito? Então tá, 90 mil, nosso ponto de equilíbrio, e aí a gente precisa preencher algumas coisas nessa planilhazinha, tá? Percentual de êxito das suas licitações. E aí se você está começando do zero, né, você já vai começar aquele desespero, arrancar os cabelos e tal, meu Deus, mas eu não tenho esse número.
Calma, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota. É o seguinte, no início você vai ter que chutar um número mesmo, tá? Você vai ter que simular aqui de alguma maneira. Uma empresa não se faz, né, da noite para o dia. Você precisa ter tempo mesmo para você colher dados e você melhorar os seus processos, beleza? Se você já tem esse número, se você hoje já participa de licitação e consegue levantar, olha, das que eu participo eu ganho 50%, perfeito. Você vem aqui e coloca um número de percentual de êxito de 50%. Se você já tem isso, perfeito. Ah, não, eu ganho 40%. Beleza, anota aquilo que você de fato tem aí, né? Agora, se você não tem, aí você vai ter que participar de algumas, né? Vai ter que ficar participando 1 mês, 2 meses, até você ter dados para você ter esse número. Enquanto isso, você pode chutar um número baixo. Como você não sabe, coloca aqui, sei lá, 30%, né? Deixa um número baixo, porque é sempre melhor você errar para mais do que para menos, né? É sempre melhor você contar que ganha 30% e na prática, né, ganhar 50% das licitações do que você achar que vai ganhar 60% e ganha só 10% depois. Então, na dúvida, sempre chuta para mais, tá bom? Erra para mais aqui, beleza? E também você vai precisar preencher o percentual de pedidos feitos, tá? Então, o que acontece? Nós temos o registro de preços. O registro de preço é como se fosse uma modalidade de licitação. O nome técnico para isso é instrumento auxiliar, né? Mas é como se fosse uma forma com que o governo licita e ele não necessariamente precisa pedir tudo o que foi licitado. Então, por exemplo, vamos supor que o órgão público ele queira comprar resma de papel sulfite. Ele já sabe que todo ano ele precisa dessa resma, mas ele não quer comprar isso de uma vez por todas, de uma vez só, né? Fazer um único pedido comprando todas as resmas para o ano inteiro. E ele também não sabe exatamente quanto que ele vai usar. Ele tem uma estimativa, mas ele não sabe quanto ele vai usar. Pode ser que ele use mais, pode ser que ele use menos, comparado ao ano anterior. Então, a melhor solução para isso é fazer um registro de preço, onde ele vai ter uma estimativa, sei lá, de 1.000 resmas mensais, tá? Só um exemplo aqui. E aí ele faz um registro de preço de 1.000 resmas. O fornecedor que venceu aquela licitação, registro de preço, ele vai registrar o valor dele lá e toda vez que o órgão público precisar comprar papel, ele vai contratar daquele que ganhou, tá bom? Beleza? Mas isso pode ser feito de forma imediata, tá? No registro de preço permite o órgão público comprar tudo de uma vez só, mas permite ele comprar também picado, né? Um mês ele pede 100, outro mês ele pede mais 100 e aí vai. E pode ser que chegando ao final daquele contrato, daquele registro de preço, ele não tenha pedido tudo. Então, é por isso que existe esse campo aqui do percentual de pedidos feitos. No nosso canal do YouTube, bem como no curso Mestre da Licitação, tem outros vídeos ensinando mais sobre o registro de preço, tá bom? Expliquei só para quem está boiando aí, não está entendendo nada. Então, aqui você vai preencher exatamente quanto que o órgão público costuma pedir daquilo que você ganhou, tá bom? Uma média, não precisa ser um número exato, é só uma média, tá? Mais uma vez, vai ter aqueles que não vão ter esse número ainda, né? Se você está começando do zero, nunca participou de licitação, você não tem esse número ainda. E aí você vai precisar participar de algumas licitações, vencer algumas coisas, juntar dados, né? Começar a estar na prática no campo de batalha, para que você tenha uma média do quanto que o órgão público pede. E galera, vai ter gente te ensinando, né, planilhas bem mais simples do que isso daqui, onde você só precisa preencher um número. Beleza, mas essa planilha ela é real. Se você tiver esses números e preencher eles de acordo com o que de fato você vai ter uma meta real, tá bom? Sem enganação. O que está aqui vai acontecer. Beleza? Se você praticar, claro, né? Então não adianta também fazer uma planilha muito simples se não vai te dar números reais, não vai te dar uma meta real, não vai te dar um direcionamento real. Tá? Então, é necessário, às vezes, deixar o negócio um pouco mais complexo mesmo, perfeito? Seguinte, para auxiliar você nesse percentual de pedidos feitos, nós temos uma outra guia da planilha aqui abaixo, ó, controle de pedidos, onde eu simulei aqui, né, números para você ter mais ou menos a porcentagem pedida
das licitações que você vê em esse registro de preço. Então, como que você faz essa estimativa? Vamos supor que em 2020, você pode fazer isso anualmente, você pode fazer isso mensalmente, você que manda, tá? Eu fiz anualmente aqui, porque como eu já participo de licitação há muito tempo, eu tenho esses dados. Mas se você está começando agora, faz por mês. Coloca aqui janeiro, fevereiro, março, não tem problema nenhum, vai funcionar. A ideia é que a gente tem uma média, tá, galera? Não é um número exato. Então eu coloquei por ano, mas você adapta para a sua realidade. Se você já participa de licitação há muito tempo, faça esse estudo. Vai dar um trabalhinho no início, mas dado é poder, tá? Dados, né? É poder, beleza? Então você ter dados, você entender o seu negócio, vai te dar inteligência para você aumentar sua margem de lucro. Então vamos supor aqui que você vai utilizar o anual mesmo, né? Aí você coloca o quanto que você fechou em registro de preço no ano de 2020, exemplo, né? E o quanto de fato você emitiu de nota fiscal daquelas licitações, o quanto que o órgão público pediu. Então você preenchendo um e o outro, a planilha já vai te dizer o quanto que foi pedido, tá? Em porcentagem. Faz a mesma coisa com 2021, né, o quanto que foi pedido, e mesma coisa com 2022. Se você quiser colocar em mês, mais uma vez, é a mesma coisa, é só você preencher mês a mês, e você depois vai ter um estimativo do quanto que o órgão público pede dos seus pedidos aí, das licitações que você venceu, tá bom? Perfeito? Eu vou considerar 70% uma média, tá? Essa média, esses números não são exatos, mas essa média é mais ou menos a média da minha empresa mesmo, da Império, tá? Do que eu venço de licitação, mais ou menos uns 70% aí é o que de fato é pedido, então eu vou colocar mais ou menos 70% aqui de percentual de pedidos feitos. Perfeito? Beleza? Das licitações que a gente participa, eu vou considerar 50%. Tá? Mas você sempre, claro, vai preencher com os seus dados. E a planilha, ela vai te dizer que para você conseguir bater a sua meta mensal, o seu ponto de equilíbrio aqui de 90 mil, você precisa participar mensalmente de pelo menos 257 mil em licitações, né? Então você vai ter que separar aí licitações que somam 257 mil de itens disputados, tá? Isso daria um número de 64 mil aqui semanal. Então você pega e divide isso, né? Pô, preciso para conseguir de fato faturar os 90 mil reais por mês, eu preciso disputar mensalmente aí 257 mil. Por quê? Considerando que eu ganho metade disso, eu vou ganhar 128 mil reais, né? Todos os meses, se eu participar de fato disso daqui. E considerando que ele pede 70% desse valor, eu vou ter os meus 90 mil reais todos os meses. Perfeito? Mais uma vez, a sua meta mensal, ela não tem que ser exatamente o seu ponto de equilíbrio. Tá? O seu ponto de equilíbrio é para você ficar no 0 a 0. É para você empatar, para você não ter prejuízo e nem lucro. Mas você tem que ter uma meta também de crescimento. Sei lá, você quer crescer quantos por cento todos os meses? Às vezes você tem uma meta de, esse ano aqui, o ano de 2025, eu quero que minha empresa cresça 25% no ano. Beleza, você estipula isso, divide isso em 12 meses e você vai ter ali uma meta mensal de crescimento. Então você pega o seu ponto de equilíbrio, mais essa meta mensal de crescimento e soma. Sei lá, vamos supor que meu ponto de equilíbrio seja 90, mas eu quero que minha empresa cresça um pouquinho todos os meses. Então eu vou considerar que a minha meta mensal seja 110 mil reais por mês. Eu quero que todos os meses eu tenha 20 mil reais a mais no meu caixa para eu contratar mais gente, para aumentar meu capital de giro, para poder vender mais, enfim. Essa meta você vai estipular com calma, né? Coloque uma meta que você consiga cumprir. Também não adianta chegar aqui e colocar, eu quero faturar 1 milhão mês. Sendo que você não vai conseguir entregar isso, né? Primeiro, você não vai dar conta de ganhar a licitação, de participar de tudo isso, né? E também, às vezes, mesmo que você ganhe, você não vai conseguir entregar isso. Então, coloque metas realmente que você consiga atingir. Se você colocar meta muito alta e você está vendo que não está conseguindo atingir, talvez essa meta está muito alta, tá? E aí você vai só ficar o quê? Se desmotivando, né? Então, quando você coloca uma meta que realmente faz sentido, uma meta plausível, que eu vou conseguir cumprir essa meta, vou trabalhar para isso,
você vai se motivar mês a mês a querer continuar batendo as metas, tá bom? Então as metas, elas são calculadas dessa maneira, você tem um ponto de equilíbrio e você coloca um percentual a mais para você crescer sua empresa. O ideal é que você não fique só no ponto de equilíbrio. Mais uma vez, o ponto de equilíbrio, ele empata o jogo, e a ideia é que você ganhe, né? Então você sempre coloca um percentualzinho aí de crescimento todos os meses, tá bom? E aí, galera, para você otimizar esses números, né? Aí você vai mexendo nisso aqui, ó. Beleza? A meta tá lá, ela tá feita. Se você quiser aumentar a meta, perfeito, ok e tal. Mas é aquilo que eu falei, se colocar uma meta muito alta também, você não vai conseguir cumprir a meta, né? Ou você vai ficar maluco aí e não vai ter mais vida social. Então, coloque uma meta que realmente você consiga cumprir e que não te faça perder tua esposa, teu esposo, né? Você tem que também ter tempo para você viver. Para você aumentar isso daqui, melhorar isso daqui, é só você mexer principalmente no percentual de êxito, né? Se você tá achando, pô, mas eu vou ter que participar de muita licitação, cara, para poder conseguir esse resultado, né? Aí você então aumenta seu percentual de êxito, que era 50 passa a ser 60. Olha o tanto que já diminuiu, olha o quanto que você tem que participar menos de licitação agora, aumentando 10% apenas de percentual de êxito, né? Você diminui 50 mil reais ali de licitação mensal. Como que se aumenta o percentual de êxito? Fazendo treinamento, se dedicando, aprimorando sua forma de licitar, melhorando seus fornecedores, seu preço ali de venda, né? Enfim, utilizando recurso, impugnação, vendendo segmentos menos concorridos, enfim, existem várias maneiras de você aumentar esse percentual de êxito. Então, se você tá ganhando pouca licitação, existe forma de aumentar isso. Dá trabalho? Dá trabalho, mas, pô, você quer ter dinheiro ou quer uma vida sossegada? Né? Seria incrível se desse para ter uma vida sossegada e ter dinheiro, né? Poucos conseguem fazer isso, né? E os que conseguem um dia ralaram, pode ter certeza. Se não eles, os pais deles. Alguém teve que ralar para hoje ter uma vida tranquila e sossegada. Para a maioria de nós, você vai ter que trabalhar, mas você vai ter dinheiro. Isso que importa, né? Então, você vai mexendo nisso daqui. O percentual de pedidos feitos não tem muito o que mexer, né? Isso daqui varia de segmento para segmento, de região para região. Vai ter segmento que o cara vai colocar 90% aqui, né? Tem segmento que, pô, é registro de preço, mas o cara sempre pede. Esses 10% que ficou faltando é aquela margem de erro que o órgão público joga um pouquinho para cima para não correr o risco de ficar sem. Né? Então, tem segmento que é assim, tem segmento que vai ser 50%. O cara licita lá, mas acaba que não pede tudo. Por exemplo, grampeador. Tava com um grampeador aqui na minha mesa. Grampeador. Né? A chance de um órgão público pedir 100% do que listou de grampeador, ela não é tão alta. Não é tão alta. Agora, quando você licita água, por exemplo, água, comida, papel higiênico, coisas que sempre usam, o órgão público vai pedir, é fato, não tem como ele licitar e não pedir, né? Todo mundo precisa usar papel higiênico, todo mundo bebe água, todo mundo come, toma um cafezinho. Então tem segmentos que esse número é maior, tem segmentos que é menor. Então isso daqui são características do seu mercado, tá bom? Então isso daqui geralmente não muda tanto, ele vai ficar variando 5% para cima, 5% para baixo, mas não muda tanto. Agora, o percentual de êxito só cabe a você aumentar isso daqui ou diminuir. Se você se dedica pouco ao método, ao curso, às aulas de licitação, à forma com que você licita, se você não aplica o método da consistência, da persistência, esse número vai ser baixo. Você vai ganhar 30% do que você participou, 20% às vezes. Se você se dedica pra caramba, você vai começar a ganhar 60%, 70%, por que não? Eu já tive clientes aqui na consultoria que a gente praticamente ganhava uns 85% das licitações que a gente participava, né? Ainda não consegui chegar nesse número com a Império, mas um dia eu chego lá. O dia que eu começar a fabricar alguma coisa, eu chego lá, né? Mas para os meus clientes da consultoria que são fabricantes, eu já consegui isso daqui, 90%. Tudo depende do quanto você vai se aplicar, usar estratégias, aprimorar, entrar com recurso. Vai dar um pouco mais de trabalho, galera, mas o que importa é que vai ter mais dinheiro no bolso no final do mês, tá bom? Então, isso daqui são as nossas metas. Mais uma vez, planilha real, tá?
Não adianta ter uma planilha muito simples, isso é ilusão, tá bom? Se você preencher esses dados conforme manda aqui o figurino, igual eu falei para vocês, se você tiver esses dados reais e preencher, é um pouco mais complexo de preencher ela, porque você precisa ter os dados aqui, mas ela vai te dar números reais, tá bom? Não adianta colocar um número qualquer lá e ficar sonhando que vai conseguir aquilo, sendo que você não tem uma meta real para seguir. Isso daqui não, isso daqui funciona, é só você aplicar. Perfeito? Bom, pessoal, espero que você tenha entendido aqui as nossas metas, não só entendido, mas que você aplique isso daqui na sua empresa, tá? Primeiramente, você precisa definir os custos e também o seu ponto de equilíbrio. No Mestres da Licitação tem aula que te ensina a fazer isso. Lá no nosso módulo 5 tem 2 aulas para você definir quais são os seus custos e o seu ponto de equilíbrio. Definindo o ponto de equilíbrio, pega essa planilha aqui e coloca o seu número aqui. Claro, não coloque só o ponto de equilíbrio, coloque um percentualzinho a mais aí, que seria o percentual de crescimento, né? As metas são feitas para você crescer o seu negócio e não você empatar o jogo, né? Então você coloca um pouquinho acima, aí é com você quanto que vai ser esse número acima e tal. E feito isso, agora é aplicar o pilar 2, né? Aplicar o pilar do método ali e começar a participar das licitações efetivamente, tá bom? Não só o pilar 2, né? Todos eles, né? O pilar 2 do método, o pilar da consistência e da persistência, tá bom? E qualquer dúvida que você tenha, pode comentar aqui nesse vídeo, nessa aula, que eu terei o maior prazer de te ajudar. Perfeito, pessoal? Essa planilhazinha que eu usei nessa aula, eu vou deixar para você que é membro do nosso canal. Então, por apenas R$ 4,99 mensais, você pode se tornar membro aqui do nosso YouTube, nos ajudando a continuar com o nosso conteúdo e também ter acesso a materiais aqui exclusivos que a gente usa nas nossas aulas semanais aqui, tá bom? E para se tornar membro, basta clicar no botão aqui abaixo, aqui se torne membro. Mais uma vez, por R$ 4,99 você ajuda e consegue pegar esses materiais exclusivos, perfeito? Vai ter acesso também a um grupo do Telegram, onde a gente vai disponibilizar todo esse material para vocês, tá bom? E se você é Mestres da Licitação, se você é um dos nossos alunos, também, obviamente, essa planilha vai estar lá dentro do treinamento para você. Perfeito? Um forte abraço, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de deixar o like. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Até lá.